Programa de língua portuguesa tá começando agora para os alunos do Sebastiana Braga. Gostaram, gente, dessa vinheta? Essa vinheta aí vai ser a que a gente vai usar para dar as aulas de língua portuguesa, tá bom? E aí hoje eu vou me propor a trabalhar com vocês o conteúdo de gramática, fonética e fonologia, conteúdo que a gente já viu em sala de aula, certo? A gente já viu em sala de aula, mas aí eu preciso relembrar esse conteúdo para a gente dar continuidade nos próximos que vão vir, que ainda são a parte final de fonética e fonologia, acentuação gráfica, tá certo? Então, sem mais delongas, já dei a vinheta aí para vocês, já expliquei o comecinho. Vamos logo para o conteúdo, porque a proposta é fazer vídeos curtos, de no máximo 20 minutos, tá certo? E aí eu peço a compreensão de vocês para acompanhar esse conteúdo através dessas aulas que eu estou tendo o trabalho de colocar no YouTube, tá bom, gente? É o vestibular de vocês que está em jogo, é a continuidade dos conteúdos para vocês terem noção dos conteúdos lá no segundo ano. Vocês precisam aprender os conteúdos do primeiro ano também, então vamos lá, eu peço o apoio de vocês. Beleza, então eu vou usar aqui as aulas da professora Ana Paula, tá? De fonologia. E aí ela já começa com os conceitos. Fonologia é o estudo do sistema de sons de uma língua, né? Esse estudo do sistema de sons de uma língua, ele tem como base, né, fundamental, a noção de fonema e a noção de letra e grafema. Observem, fonologia é o estudo do sistema de sons de uma língua. Como eu expliquei para vocês, a gente se comunica através da fala e através da escrita, né? Através da fala, a gente produz sons que têm significado, né? E aí esses sons, eles, logicamente, eles fazem parte de um sistema. Então a fonologia ela vai estudar esse sistema de sons de significado aí, né? Dessa língua portuguesa aqui, no caso dessa língua portuguesa. E aí a gente divide esse estudo em fonema e letra. O que é o fonema? O fonema ela é a menor unidade sonora que compõe uma palavra. E o que é a letra? É a representação gráfica do sistema sonoro da língua. Então assim, gente, ó, é importante a gente estabelecer essa divisão sempre, sempre lembrar o que é fonema. Fonema é som, né? A menor unidade de som que compõe uma palavra. Quando a gente estiver falando de fonema, a gente vai estar falando do sistema de som da língua. Então, cada sonzinho que compõe uma palavra, ele forma, né, algo que tem significado na língua portuguesa. Uma palavra tem significado, certo? Para essa palavra ter significado, ela é formada de vários sonzinhos, certo? Que a gente chama de fonema. O som é fonema. A letra vai ser a representação gráfica do sistema sonoro da língua. Então, por exemplo, para um som como T, né? A gente tem uma letra representando esse som, T. Que letra é essa? É a letra T. Como é que é a grafia da letra T? É isso aqui, né? Não é isso aqui? Então, para um som como K, né? Qual que é a representação gráfica desse som K? É o C, né? É a letra C. E assim por diante. Vamos continuar aqui. Opa, peraí, passei um monte. Calma aí. Tá. Olha aí, gente. Ele fala em fonema e letra. Fala em fonema e letra. E dá uns exemplos aqui, ó. A gente tem a palavra com o seu significado. Carro, vocês sabem o que é um carro. Caro, o que é caro? Qual que foi a diferença de carro para caro? A gente tirou uma letra aqui, que é a letra R. Mudou o som? Quando eu tenho duas letras R aqui, eu tenho que som? Ra, R, né? Quando eu tenho uma letra R, eu tenho um outro tipo de som. R, né? Então observe que
a quantidade de letras aqui, ela vai dar uma outra representação sonora pra gente. A quantidade de letras aqui vai dar uma outra representação sonora pra gente. Então aqui, ó, na palavra carro, a gente tem 5 letras. Mas quantos fonemas? A gente tem 4 fonemas. Por quê? Porque a gente tem o som de K, a gente tem o som de A, vogal, a gente tem o som desses dois R's aí que formam um único som, que é R, e a gente tem o som de O. Então a gente tem 4 sons aí, tá bom? Caro, 4 letras, 4 fonemas. Aqui a gente só tem a representação do som R, que aí a gente usa só um R aqui para representar, né, graficamente o som R. Bicicleta, gente, olha aí, ó. 9 letras e 9 fonemas. Por quê? Porque a gente tem o som de B, a gente tem o som de som I, som S, que é Si, né? Som de I, som de S de novo, né? Não, aqui não é S, não. Aqui é K, né? O C aqui, ele é representado por 2 sons. Aqui nessa sílaba, o som é S, bici, né? E aqui ele já faz um som K, que junto com esse L fica clã, né? Então, bicicleta. Então, eu tenho o som K e o som de L, que aí dá esse clé, né? Bicicleta, som de E, som de T, som de A. Então, eu tenho 9 letras e 9 fonemas. Observem, gente, o que eu estou fazendo aqui é mostrar para vocês cada sonzinho. Vocês perceberam já desde o início aqui que eu tenho, às vezes, situações onde cada representação gráfica vai representar um único som, e às vezes eu vou ter situações como aqui em carro, onde eu tenho 2 representações gráficas, 2 letras que representam um único som. A gente já viu isso aí. Isso aí é chamado de quê? Olha aqui, gente. Comprador. Comprador. 9 letras e 8 fonemas. Por quê? Vamos lá. Eu tenho o som K, eu tenho o som do O. Eu tenho o som de M, como em macaco, para esse M, com, não. O que acontece? O que acontece aqui? Aqui, esse M, ele vai anasalar o O. Ele vai transformar esse O num som nasal. Nasal, sim, eu expliquei isso para vocês em sala de aula. Nasal, porque vai sair pelo nariz e pela boca. Os sons nasais, se você apertar o nariz aqui e falar, você sente a vibração saindo pelo nariz também. Então vamos lá. Com. Olha aí, ó. Com. O que acontece com esse O então? Esse O aqui de comprador, ele é anasalado, certo? Aí eu ouço o som do K, o som do O anasalado. Então aqui eu tenho um único som, o som do O anasalado. Quem é que faz essa nasalização do O? O M. Eu tenho o som do P, né? Rá. Eu tenho o som do R. Aliás, eu tenho a letra R que representa o som Rá. Eu tenho o som A, D, O e R, né? Comprador. Então eu tenho 9 letras, mas eu tenho 8 sons aqui que estão sendo emitidos aqui para formar essa palavra comprador. E reflexo. Reflexo, som de R, som de E, som de F, som de L, flé, né? Reflé. Peraí. Flé, né? Isso, som de F, som de L, som de E. E aqui esse X, ele tem o som, essa letra X tem o som de X? Não, não tem o som de X. Aqui o som que ela está reproduzindo é de 2 fonemas. São 2 sons aqui que esse X representa. É X, né? Então, por isso que eu tenho aqui 7 letras e 8 fonemas. Porque eu tenho o som de R, o som de E, eu tenho o som F, eu tenho o som L, eu tenho o som E e eu tenho o som KS aqui. 2 sons, 2 fonemas e o som de O. Certo, gente? 7 letras e 8 fonemas. Entenderam? Olha, esse KS representado pela letra X aqui, ele vai aparecer em outras situações. Exemplo, ouvi alguém falar aí? Táxi, né? A gente fala taxi ou fala táxi? A gente fala taxi.
Taxe? Não, a gente fala táxi, certo? Então ali em táxi a gente tem quantas letras? 1, 2, 3, 4. Certo? Quantos fonemas? 5 fonemas. Entenderam isso aí, gente? Beleza? Então aqui, ó, vogais, semivogais e consoantes. Importante, gente, o alfabeto ele é representado por vogais, por semivogais e consoantes. Quais são as vogais do nosso alfabeto? Nosso alfabeto tem 5 vogais: A, E, I, O, U. Elas são a base da sílaba. Não existe sílaba sem vogal. Então, vamos pensar na palavra. A palavra ela é dividida em sílabas, certo? Cada sílaba dessa, na língua portuguesa, vai ter que ter obrigatoriamente uma vogal. Não existe sílaba sem vogal na língua portuguesa. Compreendam isso. Sempre terei uma vogal em cada sílaba. Tá certo? Vamos lá. Olha os exemplos aí, gente, ó. Aqui, ó. A palavra carta, ela tem quantas sílabas? 2. Carta. Observe que eu tenho dois momentos de som aqui divididos em sílaba. Carta. 2 sílabas. Certo? E aqui, ó. Jaleco. 3 sílabas. Observa que eu tenho sempre uma vogal em cada sílaba. Nunca vou ter sílaba sem vogal. Palha. Não. Palhaço. Picó. Tatu. Carroça. Manhã. Quando eu estava explicando para alguns alunos essa questão de separação silábica por conta do exercício, eu pedia para eles baterem aqui no peito ou então bater na mesa e ver quantas vezes a palavra ela é dividida por esses momentos de som, né? E aí a gente teria quantas vezes a palavra era dividida, né? Quantas vezes você batia aqui no peito ou então batia aqui na mesa. Quantas vezes ela fosse dividida por esses espaços sonoros, era a quantidade de sílabas que a palavra tinha. Se eu tivesse a palavra, por exemplo, paralelepípedo, quantas sílabas eu tenho? Paralelepípedo. 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 Eu tenho 7 sílabas a palavra paralelepípedo. 7 ocorrências, né? Sonoras aí. Tá certo, gente? Ocorrência sonora não, separação aí de som, né? Que a gente chama sílaba. Vogais, semivogais e consoantes. O que são as semivogais? O próprio nome semi já dá uma ideia de que ela é mais fraca que a vogal. Então, no início ou no fim das palavras se associam a uma vogal para formar os encontros vocálicos. Ditongos e tritongos são pronunciados com menos força que as vogais. Então, as semivogais elas vão estar sempre grudadinhas com uma vogal. Por quê? Vai ter que haver essa comparação. Uma vogal mais forte e uma vogal mais fraca que está soando na sílaba. Entendeu? Então, a ocorrência das semivogais vai se dar em ditongos e tritongos, que a gente já viu em sala de aula. Olha aí, gente, ó. Peixe. Observa essa palavra aqui. Eu tenho quantos momentos sonoros aí nessa palavra? Peixe. Eu não falo peixe, não. Se eu falasse peixe, eu teria 3 sílabas, mas eu falo peixe. Então eu tenho 2 sílabas. Observa aqui, gente, ó. Pei. Observa aqui. O E e o I ficaram juntos na mesma sílaba. Eu tenho um ditongo aqui. Só que para eu ter 2 vogais numa mesma sílaba, uma tem que ser semivogal e a outra tem que ser vogal. E é isso que acontece na ocorrência sonora. Uma vogal a gente fala com mais força, a outra ela vai sumindo praticamente, é mais fraco. Então a gente tem peixe, peixe, né? Peixe, peixe. Qual que é a mais forte? É o E, né? Qual que é a mais fraca? O I. Entenderam? Peixe, pei, ei, ei, ei. Então, a vogal mais forte vai para a vogal mais fraca. Então, ditongo decrescente. Touro, touro.
Touro. Qual que é a vogal mais forte aqui? Hein? Touro. Ou. Touro. A vogal mais forte, ela vai ser aquela que se sustenta mais, né, na pronúncia. Se você tiver der um jeito de estender a pronúncia das palavras, você vai perceber que as letras que ficam mais tempo, as vogais que ficam mais tempo sendo pronunciadas, duram mais ali na pronúncia, são as mais fortes. Então a mais forte vai ser a que vai durar mais. Touro, touro, cuidado, touro. Então, olha o certo? Então eu tenho o O forte e o U quase sumindo. Como se tivesse uma ladeira descendo. Né? Então eu tenho vogal forte O e o U como semivogal. Lembrando, semivogal sempre vai aparecer ao lado de uma vogal. Semivogal vai ser uma vogal pronunciada com menos força que a vogal, certo? Ela vai aparecer não só em ditongos, como em tritongos. Aí você já tira uma regra básica de separação silábica. Como eu tenho ditongo como vogal e semivogal, e tritongo como vogal, semivogal e vogal, eu nunca aqui na separação silábica vou separar ditongo e tritongo. Se eu tiver um ditongo, vai ficar tudo na mesma sílaba. Se eu tiver tritongo, vai ficar tudo na mesma sílaba. Entendeu? Olha os exemplos aí, gente. Podem dar uma pausa no vídeo e dar uma olhada nos outros exemplos também. Então assim, ó, eu vou paralisar esse vídeo aqui, nesse primeiro momento, e dar continuidade na parte 2, para não ficar muito extenso. Quando a gente terminar todas as partes desse conteúdo, aí eu finalizo com a vinheta final da nossa aula, tá certo? Valeu, gente, obrigado.